Bomba! Lula da Silva acaba de fugir às pressas do Brasil. A informação acaba de ser confirmada por fontes internacionais e os Estados Unidos pedem a prisão imediata. A Interpol entrou em alerta máximo e a situação agora é de caça mundial. Brasília está em silêncio total, a imprensa tenta esconder, mas a verdade está vazando neste momento. Fica até o final, porque o que está acontecendo agora pode mudar completamente o futuro político do país. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Nos últimos dias, a gente percebeu que tem uma parcela da imprensa que está revoltadíssima com o Lula. Uma imprensa que sempre passou pano para ele, até porque é financiada com dinheiro público, de repente começa a bater no Lula. O que o Lula fez que deixou a imprensa revoltada? Simples, mexeu no bolso deles. COP30, uma área reservada para os jornalistas e para a imprensa brasileira, o preço absurdo. Mas assim, quando eu digo absurdo, eu tô falando uma lata d'água custar R$25 e uma coxinha custar 40. Os jornalistas se revoltaram. O primeiro a gravar um vídeo, que no começo até apanhou bastante com isso, é esse jornalista, um passador de pano do Lula, Márcio alguma coisa, da CNN. Esse vídeo dele viralizou. Eu não vou passar o vídeo dele todo não, mas só pra você lembrar. Amigos de espinafre, mas não vou fazer propaganda, mas isso aqui deu R$70. R$70 e uma latinha de refrigerante, que é uma coca, e um quiche, né, do tamanho de um biscoito, R$70. Esse vídeo desse cara viralizou. E tudo isso aqui, com mais uns churros ali, parece, deu R$99. Bom, hoje aqui no... outra parte da imprensa também revoltada com o preço das coisas. Agora você vai entender nesse vídeo por que tá tudo tão absurdamente caro. Os preços de uma comida, de uma coxinha e de uma água, por que de repente uma lata d'água custa R$25. Aqui nesse comitê de imprensa que montaram pra gente, tava faltando água, né? E os preços não são nada modestos. Isso que eu ia comentar, Neila. Hoje o almoço vai ser mais simples, viu, do que dos outros dias, porque, assim, a gente varia. Tem coxinha saindo a R$30, uma lata de refrigerante ou uma água, se eu quiser tomar, R$25. Presta atenção, a lata de refrigerante ou lata de água custando a mesma coisa. Onde você já viu isso? O almoço está numa faixa entre R$60 e R$70. Esses são os valores trabalhados. O Igor falou do carpete, eu estava vindo aqui montar o meu equipamento e eu tropecei, quase que eu caí aqui, porque tem algumas partes que ainda estão desniveladas, né? Tem umas mais altas e outras mais baixas, mas falaram que vai funcionar. O nosso colega, o Augusto Tenório, ele também deu... Ou seja, nem terminaram a construção do evento ainda e já começou o evento. Deu uma volta aqui no começo da manhã e ele disse que tinha banheiro sem água, estava sem energia até poucas horas atrás, então o almoço também deve atrasar. Essa foi a justificativa. O cafezinho aqui da sala de imprensa é verdade. Não estava com energia, não estavam esquentando, né, comida salgada, mas agora já voltou. Essa é a justificativa, então o almoço vai atrasar um pouquinho, mas assim, mais salgado mesmo é o preço, né? Olha a bagunça que virou. Agora você vai entender por que o preço de qualquer coisa nessa COP30 Mas é sério. Tá uma das coisas mais assustadoras que o mundo do jornalismo já viu no mundo inteiro. Os preços estavam altos, só que você foi atrás da explicação para isso, que é importante. O contrato, Tainá, que existe uma explicação. Não, tem uma explicação. Palatável. E ela não é palatável. O edital para contratar os restaurantes e os operadores de alimentos e bebidas aqui na COP, Tainá, tem uma cláusula que é meio, tricky, como dizem em inglês. É o seguinte, para escolher os restaurantes que operam aqui, há dois critérios principais nesse edital. É uma qualidade técnica, ou seja, restaurantes que sabem cozinhar, que sabem fazer comida, que têm experiência em eventos. E a segunda condição é a de preço. Preço não é o preço menor para quem está com fome e vai lá comer, não. O que deveria ser, o que normalmente é assim que funciona qualquer licitação. Mas não, o governo fez o oposto. É quem oferece a maior comissão para a organização do evento. Como é que funciona isso? Este edital foi organizado pela... Só para você entender, o preço de tudo na COP30, que virou notícia no Brasil inteiro, e a grande polêmica da internet agora, o preço tá alto desse jeito porque o governo e a empresa que foi contratada para organizar o evento quer arrancar o dinheiro do povo que tá lá dentro comendo. Você tá entendendo? Se gastou bilhões do dinheiro público para fazer o evento, agora ele quer ganhar o dinheiro do povo que foi lá participar. OEI, organização... Essa organização que recebeu 500 milhões de reais para preparar o evento. De Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura. É uma entidade, uma empresa que foi contratada pelo governo brasileiro por quase R$500 milhão para organizar a COP. E essa empresa que fez o edital, esse índice de preço. O índice de preço funciona assim: ganha quem oferecer a maior margem de volta para a COP. Ou seja, ganha quem oferecer um produto mais caro, a comida mais cara.
O governo brasileiro acabou de inventar o oposto de todas as licitações já oferecidas na história. E aí, Como é que tá? olha como é que é o aluguel de um quiosquezinho para você montar sua barraquinha Como é que foi para montar o stand, o valor, que vocês tiveram um investimento alto para conseguir estar aqui dentro, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, sobre os valores, a gente está pagando o aluguel para a secretaria que faz toda essa disponibilização do espaço de $280 por metro quadrado. $280 por metro quadrado. É R$ 1.500 por metro quadrado. Se você pegar um quiosquezinho de 10 metros quadrados, você paga 15 mil reais de aluguel. Como o nosso estande são 15 metros, a gente paga $4.200 para estar aqui, que Olha que loucura! equivale a quase 23 mil reais. Isso é diária? Ou Não, é, esse é o valor total? pelo período, exatamente. Perfeito, 23 mil reais. Fora as outras exigências, como, por exemplo, a gente não pode entrar com carro particular, a gente precisa de um carro apropriado para transporte de alimentos. A gente teve que contratar uma consultoria de manutencionista para fazer toda a verificação e a checagem e os testes dos insumos que a gente utiliza para comprovar que não há nenhuma contaminação. Então, esse já foi um outro custo. Além disso, a gente teve que disponibilizar uma equipe de 8 pessoas, porque a operação é de 7 até 22 horas, e todas essas pessoas recolhendo encargos trabalhistas, seguindo a legislação trabalhista vigente. Então, o custo é elevadíssimo. Ainda assim, eu não considero que os preços que a gente está praticando, pelo menos aqui no nosso quiosque, sejam abusivos. A gente teve que aumentar, obviamente, os preços, mas eles ainda assim são preços pagáveis diante de todos esses custos que são necessários para que a gente esteja operando aqui. É importante pontuar, gente, porque assim, uma das grandes sensações aí... Tem que ser doido para fazer um contrato, para fazer uma barraquinha dentro desse evento da COP30. Gente, essa COP30 não vai... De todos os líderes mundiais e jornalistas que vieram para cá para participar desse evento, não vai sair ninguém elogiando o Brasil. Vai sair assim, no Brasil é o seguinte, ou você é assaltado na hora que você compra um produto, ou você é assaltado no caminho para comprar o produto. Mas de qualquer forma, você sai de casa no Brasil, ali no Belém, nesse momento, você está sendo assaltado. Contrato o oposto do normal. Só pega a licitação quem vai, cobrar mais do usuário, do consumidor. E depois, meu Deus, $280 o metro quadrado. Dólares o metro quadrado. R$ 1.500 um metro quadrado. Olha que loucura. Meu Deus do céu, cara. Esse povo é muito doido, é muito doido. Esse cara é diferenciado mesmo. COP30 pegando fogo, um fiasco internacional. O Brasil passando vergonha diante do mundo. E aí, nesse domingo, o que o Lula decide fazer? Resolver os problemas? Não, ele decide sair do Brasil para fazer uma agenda muito importante. Adivinha? Defender narcoditador que o mundo inteiro reconhece como sendo um problema para a democracia ocidental. É isso mesmo. Lula saiu de Belém agora para ir à Venezuela, né? Na verdade para ir na Colômbia, para defender a Venezuela, para defender o Maduro. Vai ficar lá ao longo do dia para poder passar esse papelão no Brasil. A situação começou a escalar há alguns dias atrás, quando o excelentíssimo ministro chanceler do Lula, Mauro Vieira, fez essa declaração que repercutiu na imprensa internacional, inclusive aqui dentro, e a coisa foi tão horrorosa, mas tão horrorosa, que nem mesmo a extrema imprensa conseguiu passar pano. Em primeiro lugar, a reunião da Venezuela é muito importante, a reunião da Colômbia é muito importante. Que é sobre a Venezuela. Que é uma reunião da CELAC com a União Europeia, um diálogo de duas regiões. O Brasil foi o inspirador da criação da CELAC, portanto a presença brasileira sempre é importante. Essa reunião vai tratar da sua agenda, da sua pauta, e é um apoio, é uma solidariedade regional à Venezuela, tendo... Uma solidariedade à Venezuela. Uma ditadura que mata sua população, persegue seus opositores, que o mundo inteiro reconhece como sendo uma ditadura de um narcotraficante, e vai prestar solidariedade à Venezuela. Vista que o presidente repetidamente já disse, e nós estamos em uma região de paz e cooperação. Com relação a... Não é possível, cara. Não é possível falar em apoio e solidariedade à Venezuela. Cara, nem a Daniela Lima, gente, conseguiu passar pano pra isso. Porque, como a Carla disse, o discurso do governo até agora, do governo Lula, estava sendo de manter uma distância regulamentar. Bom, piora quando o Maduro... E aqui é impressionante. Piora quando o Maduro agradece o Lula por conta dessa fala do ministro dele. Doy las gracias al presidente Lula da Silva también, porque ha hecho un pronunciamiento Lula contundente de la paz en América del Sur, en América Latina, y el poder que la CELAC debe tener. Olha que loucura. Olha, aí, vamos lá, foi pra Colômbia. Lá vai Lula pra Colômbia, e lá na Colômbia, quem é o presidente? É esse cidadão, que milita pela legalização de todas as drogas, que acabou de ser sancionado pela OFAC, né, pela Lei Magnitsky, por ser chefe de uma organização criminosa do narcotráfico.
E aí vem esse cara basicamente falar que ameaçar o Trump. E o Lula ali do lado dele. Cuidado. Están atravesando el Caribe de los libertadores. Cuidado. Se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Es que están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos de campesinos con lanzas derrotaban los ejércitos más poderosos del mundo. Uno el español del rey, otro el francés de la república, y no pudieron. Cuidado, es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca, el cóndor despierta en el jaguar, que en los pueblos americanos. Cara, esse cara deve estar muito dopado pra falar uns trem desses. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. Hablemos, pero de... Esse cara completamente alucinado. Vamos lá. Do lado do Lula, ele fala uma besteira dessa. Maduro agradece o Lula. Ministro do Lula fala que o Lula vai prestar solidariedade à Venezuela, sendo que o mundo já reconhece a Venezuela como uma ditadura sanguinária narcoterrorista, inclusive com grupos terroristas chefiados pelo próprio Maduro. E o Lula nos enfia numa latada dessa, indo lá prestar solidariedade. Eu quero ver o discurso do Lula na Colômbia. Vai sair até o final do dia essa pérola, né? O que ele vai falar? Que agora os ditadores são vítimas da população que não aceita? É isso? Ou melhor, os narcotraficantes são vítimas dos povos que usam as entorpecentes dos narcotraficantes? O que ele vai falar? É que eu quero saber. Porque ele está enfiando o Brasil num buraco, mas num buraco internacional. Só para você ter uma ideia, eu acabei de fazer um vídeo mostrando que apenas 30 líderes mundiais vieram para a COP30. O povo não quer se associar ao Lula. Os grandes líderes internacionais não querem estar ao lado desse cara. E quem que veio para cá? Veio Macron, que está com a rejeição no teto, o outro lá, o Temer, da União Europeia, do Reino Unido, que está com a rejeição no teto, e ditadores. Curioso, não veio Estados Unidos, não veio Argentina, não veio Xi Jinping. O maior país, o país mais poluidor do mundo, não está na COP30. Então ninguém do mundo está prestando atenção nisso aí. Aí vai o Lula defender. Cara, ele nem termina uma vergonha, ele já começa a outra. Né? Nós tivemos aí a operação do Rio de Janeiro, que ele se posicionou do lado do traficante. Agora, um evento no qual ninguém veio, ele gastou mais de $1 bilhão do nosso dinheiro e virou um espetáculo de horrores. E agora ele estava viajando no meio do show lá, no meio da festa da Janja, para ir na Colômbia defendendo narcotraficante. E aí tem gente aqui no Brasil que está fazendo campanha, não, vamos botar no Lula ano que vem, pelo amor de Deus. Quantos anos de doutrinação foram necessários para emburrecer tanta gente assim no nosso país? Quantos anos foram necessários? Mas vamos lá. Essas pessoas que apoiam o Lula, apoiam porque elas se informam pela Rede Globo, pela extrema imprensa. Então, Paula, o vídeo desse rapaz, do Simão Castro, já chegou aqui nos Estados Unidos e particularmente em Washington. O vídeo do Simão Castro viralizou. A gente não sabe nas redes sociais como as coisas acontecem. Começaram a marcar autoridades americanas. Eu não sei como esse vídeo chegou aqui nos Estados Unidos. Não adianta fugir. Ministro Alexandre de Moraes é o violador de direitos humanos oficial na lista da Magnitsky. E agora é o Gilmar Palusa. Eu não ficaria surpresa se a Magnitsky chegasse para outros, não. Trata de um episódio que ocorreu na Argentina. Um homem condenado pelos atos do 8 de janeiro interrompeu uma palestra do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, durante o Gilmar Palusa na Universidade de Buenos Aires. Simão Castro é brasileiro, mas vive como foragido político na Argentina. Ele expressou indignação por estar longe da família e ser tratado como criminoso sem provas. Senhor Gilmar Mendes, é muito lindo falar de liberdade, mas eu estou há 3 anos sem ver minha família por conta de um crime que eu não cometi no Brasil. Essa é a liberdade que eles estão falando. Eu não vou fazer trabalho aqui. Eu só estou falando, Gilmar Mendes, só me escute, só um minuto. Se tem democracia, deixa eu falar, eu não vou te agredir, não vou te xingar. Só deixa eu falar. Eu estou há 3 anos sem ver meus filhos por o crime do 8 de janeiro, que eu não cometi crimes lá. Não cometi. Não tem provas lá. Estamos sofrendo por um crime
que muitos cometeram sim, e aqueles que cometeram têm que pagar. Mas eu, Gilmar Mendes, estou há 3 anos sem ver meus filhos. O senhor tem feito um papel de juiz, de julgar sim no STF isso. O senhor tem feito um bom papel. Mas Alexandre de Moraes acusam outros que estão aqui no nosso meio, de 14 a 17 anos, sem nem ter prova de eu ter entrado dentro dos prédios. Então, senhor Gilmar, agradeço, eu vim aqui para falar isso, aproveitar esse momento que o senhor está na Argentina para falar que existe pessoas de bem no meio do dia 8 sim, e que não cometeram. Então agradeço por o senhor me ouvir, agradeço a todos vocês que estão em silêncio, porque se eles estão falando em democracia, essa é uma verdadeira democracia, eu poder falar e me expressar. Então, senhor Gilmar, muito obrigado, te agradeço, sou um dos refugiados aqui na Argentina e te agradeço por me receber e por me ouvir. Muito obrigado. Bom, depois da fala, o Simão Castro foi abordado por seguranças. Foi falar sobre a democracia e agora eu estou saindo. Então você não vem querer me... Não sou palestrante. Mas atrapalhei não. Eles ouviram e todo mundo ficou quieto, não é vocês que têm que vir me atuar. Eu estou numa liberdade de expressão aqui. Se o próprio juiz não falou nada, não é vocês que têm que falar. Então muito obrigado, vou saindo fora e tchau. Bom, Simão Castro afirmou a jornalistas que responde a 16 acusações, incluindo terrorismo e tentativa de abolição do Estado Democrático, mas disse não ter direito à defesa, não ter tido direito à defesa, melhor. Ele criticou o ministro Alexandre de Moraes e afirmou que no Brasil não há justiça nem liberdade, classificando como ditadura do STF. Ana, eu quero te ouvir, a gente trouxe o vídeo, inclusive, que foi gravado pelo próprio Simão Castro, né, por isso essa imagem, mas ele estava ali com o celular o tempo todo, acho que até para se proteger, né, foi uma manifestação civilizada, respeitosa, onde ele ali trouxe a situação, ele que está há 3 anos, né, na Argentina, praticamente longe da família, é um dos réus condenados, né, e faz esse desabafo ali em frente a alguns ministros, inclusive tinha um banqueiro presente neste momento, mas o ministro Alexandre de Moraes, que havia confirmado presença no evento do ministro Gilmar Mendes, não compareceu ao Gilmar Palusa em Buenos Aires. Paula, ele não compareceu, mas esse vídeo, não esse especificamente que nós mostramos, mas vários vídeos, porque havia outras pessoas ali filmando, e o vídeo do Simão Castro viralizou. A gente não sabe nas redes sociais como as coisas acontecem, começaram a marcar autoridades americanas. Eu não sei como esse vídeo chegou aqui nos Estados Unidos, mas me mandaram esse vídeo. 2 pessoas de Washington me mandaram esse vídeo perguntando o que esse rapaz estava falando, o que esse senhor estava falando, porque ele está falando em português. Eu brevemente expliquei o que ele estava falando, ou seja, não adianta fugir. Ministro Alexandre de Moraes é o violador de direitos humanos oficial na lista da Magnitsky, como o Piotr colocou, uma lista seleta de 700 pessoas, russos, enfim, ditadores, e o nome do Alexandre de Moraes está lá. Agora, vocês estavam falando antes do Toffoli, né? Com essa autoafirmação, os elogios, um elogio. Realmente, assim, é vergonhoso aquele vídeo, né? O Toffoli anda muito estranho, mas essa semana nós tivemos aqui nos Estados Unidos, na Suprema Corte Americana, um debate sobre as tarifas de Donald Trump, se ele pode, sobre o Emergency Act, colocar esse cenário todo de tarifaço no mundo, enfim. Aqui na Suprema Corte, perdão, não há câmeras na Suprema Corte, mas o áudio de todas as sessões é disponibilizado para o público. Não é como o ministro Flávio Dino disse, que é tudo secreto, votação secreta, ninguém sabe de nada. Não é bem assim, não. Todo mundo sabe do voto de cada um, o áudio é disponibilizado. E aí eu ouvi o áudio dessa sessão para ver, né? É um assunto que interessa o mundo hoje, as tarifas de Donald Trump. A diferença, Paula, é algo assim, você fala, meu Deus, será que um dia nós vamos ter esse nível de comprometimento com a Constituição, com a defesa, com os dois lados, perguntas pertinentes?
ministros, aliás, ministros não, juízes do mesmo lado do espectro político-ideológico, questionando uns aos outros, mas por que a senhora perguntou isso, mas por que... Outro nível. E aí a gente vê Toffoli, todo mundo ali naquela quermesse jurídica, né? E agora o Gilmar Paluza, um brasileiro que teve que falar o que está acontecendo com ele fora do Brasil, porque no Brasil ele não pôde falar. E a gente sabe que o caso dele não é um caso único, que a defesa não foi respeitada. Quantas vezes nós noticiamos aqui que a defesa tinha até meia-noite daquele dia para subir os documentos, subir a defesa, páginas e páginas e páginas mostrando que aquela pessoa não estava ali. E aí, 00:05, 00:06, 00:07 já tinha uma decisão? 6, 7, 10 minutos, 15 minutos? Como assim? Então, Paula, o vídeo desse rapaz, do Simão Castro, já chegou aqui nos Estados Unidos e particularmente em Washington. Já estão entendendo o que está acontecendo, que o brasileiro, existem vários exilados que estão fora do Brasil gritando por justiça, porque no Brasil eles são perseguidos. O Barroso parece que entendeu o que vai, a tempestade que pode chegar para todos esses ministros e pediu aposentadoria antes, porque eu não ficaria surpresa se a Magnitsky chegasse para outros, não. Bom, só para lembrar a respeito desse caso de brasileiros que estão na Argentina, no ano passado, o nosso repórter especial Carlo Cauti esteve na Argentina, ficou lá uma semana conversando com alguns desses brasileiros, réus que foram condenados pelo Supremo, e ainda em agosto do ano passado, a revista Oeste publicou uma capa, uma grande reportagem, tá aí, a gente até compartilha na tela, os refugiados do 8 de janeiro, já tem 1 ano e meio essa capa, inclusive Carlo Cauti fez um mini documentário relatando, trazendo os relatos de algumas dessas pessoas que estavam na Argentina, e agora essa manifestação do Simão ontem, né, no Gilmar Paluza, diante ali de uma plateia para contar a sua situação. A Ana está falando da repercussão internacional, Alexandre, esse caso chegando aos Estados Unidos, mas tenho certeza também chegou na Argentina, né, veículos, imagino também da Argentina que estejam repercutindo esse caso, no Brasil, enfim, uma repercussão internacional. A gente está acompanhando aqui no ladinho, nesse vídeo, são trechos do mini documentário que foi gravado pelo Carlo Cauti, conversou com algumas dessas pessoas, contou um pouco o drama de situações ali que eles estavam vivendo na mais absoluta pobreza, impossibilitados muitas vezes de trabalhar, sendo até explorados, deixaram família, trabalho para trás, para viver, inclusive na periferia ali de Buenos Aires. Esse documentário você encontra no canal da Revista Oeste disponível, até peço a gentileza de compartilhar também nas redes sociais, é importante que a gente reverbere, né, conte esses casos também do 8 de janeiro, é do ano passado esse documentário produzido pelo Carlo Cauti, mas bastante atual aí. Diga, Alexandre. Eu recebi também o vídeo, não o vídeo feito por ele, mas por alguém que estava no meio da plateia. E é impressionante. Eu imagino que Gilmar, quando fizer um outro evento, digamos em Portugal, recomende a segurança que seja bem rigorosa para não deixar entrar nenhum refugiado brasileiro que vai fazer a repercussão de fatos que muitas vezes o mundo não acompanhou no noticiário brasileiro. Por exemplo, isso que o Simão disse, né, que não há prova de que ele tenha sequer entrado num prédio, porque os julgamentos foram feitos a granel. Né? Foi como se, vamos julgar uma turba, digamos assim. A mesma coisa a presença de arma. Né? Violência, cadê a arma? Não tem arma. Né? Então... E eu soube também, me disseram que acho que hoje em Mar-a-Lago está lá o Milei e que Eduardo Bolsonaro poderia conversar com o Milei sobre os brasileiros que estão na Argentina, se Milei poderia fazer algo por eles, né, porque passam dificuldades por lá. E certamente Milei já sabia disso, já sabe disso, mas vai mostrar esse fato novo, né? Milei não estava em Buenos Aires quando chegou lá o banqueiro, né, e Moraes. Pois é outra coisa estranha, que se estranharia num país normal, de Suprema Corte normal, não teria esse companheirismo entre banqueiros
empresários que têm causas na Suprema Corte e ministros da Suprema Corte. Isso, o meu avô jamais admitiria uma coisa dessas, né? Que estivesse acontecendo no seu país. Mas acontece. Então, Milei depois, só para lembrar, né, já que eu falei de Milei lá em Mar-a-Lago, depois ele vai para a Bolívia. A Bolívia tem gás, a Argentina tem interesses na Bolívia, né? Aí tem Bolívia, tem Peru, tem eleição no Chile, tem Paraguai, tem Equador. Daqui a pouco o Brasil vai estar com a Venezuela e com a Colômbia de Petro, né? Será que o Brasil está pensando nisso? Nós, brasileiros, pensamos nisso? Na hora de botar na urna o voto, que nós somos responsáveis por ele, pelas consequências dele. E o pior é que a gente sofre as consequências pelo voto dos outros, né? Pois é, Piotr, a gente até comentava que o ministro Alexandre de Moraes não compareceu, embora tenha até confirmado presença, né? Você acha que aí pela proximidade, ao saber aí desses réus que estão refugiados na Argentina, ele calculou que poderia ser arriscado? Até ouviu o Marcília chamando de Gilmar Palusa versão latina, que não deu muito certo aí dessa vez? O fato é que talvez eles tenham esquecido que há refugiados brasileiros na Argentina, né? E refugiados que estão fugindo da falta de justiça no Brasil. Só fazer aqui um parênteses rápido. Como é que um país pode se achar democrático se você tem refugiados políticos numa conta que só cresce há tanto tempo? E eu não estou falando só esses do dia 8 são mais, mas desde 2019 há pessoas que não podem voltar para o Brasil porque estão incluídas em alguns daqueles inquéritos do ministro Alexandre de Moraes que a gente não sabe exatamente tudo que está escrito. Não, alguns me disseram, e eu conversei com esses que moram nos Estados Unidos, que não querem correr o risco de voltar para o Brasil, porque sabem que estão citados, mas veja o absurdo. Ele sabe que está citado, mas o advogado não conseguiu ter acesso a exatamente qual é o tamanho da acusação, porque, por exemplo, você pode estar citado, mas por uma coisa menor. Então, quer dizer, ele está citado, ele tem medo, e é um medo justificável, é um receio que é justificável. O advogado está denunciando uma coisa grave porque, obviamente, ele não teve acesso a tudo, então não pode dizer para o cliente, mas levando-se em conta a realidade, quer dizer, eu tenho refugiados e tenho ainda inquéritos que os advogados não têm acesso à integralidade da acusação para poder apresentar a defesa. Aí nós temos esse caso aqui, e veja só, este senhor aí, perdão, só como é o nome dele, o Simão, ele se refere com toda a educação, o ministro Alexandre de Moraes, senhor, e explicou a situação dele. O que me chama a atenção é que o ministro Alexandre de Moraes o ministro Gilmar Mendes fala de tudo, por que não respondeu a esse cidadão? Ele fez uma pergunta, ele explicou a situação. Ele quer que seja individualizada a conduta. É só isso que ele pediu. É só isso. E que seja aplicada a lei brasileira, a lei do Brasil, não a lei que o Supremo entendeu que tem que ser. Porque aí nós estamos falando daquele desvirtuamento que falávamos no início do programa de hoje. Como é que essas pessoas defendem a lógica da democracia? Tem uma cena aberta, acho que é essa que o Alexandre Garcia estava se manifestando, que eu também vi, em que parte da plateia fica de cabeça baixa, porque está com medo que o ministro Gilmar Mendes veja essas pessoas olhando para um sujeito que está fazendo uma denúncia. Mas, meu Deus do céu, que democracia é essa? É um argumento, convenhamos bem mais, né? É uma denúncia de abusos aqui no Brasil. O governo Lula gasta mais de 100 mil para a mulher de Haddad viajar para a China. Ana Estela foi escolhida para um cargo e viajou com as despesas bancadas pelo pagador de impostos. Registros oficiais mostram que Ana Estela, mulher do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realizou viagens custeadas com recursos públicos em razão do cargo que ocupa no governo Lula. As passagens aéreas somam dezenas de milhares de reais. Os dados estão no portal da transparência do governo federal. Entre o fim de fevereiro e início de março, foram 100 mil para ir de São Paulo à China e depois retornar ao Brasil. A conta inclui diárias, mas o grosso mesmo ficou com as passagens aéreas. O valor da tarifa é o de classe executiva.